bike não anda e você tem que sincronizar a sua pedalada com o encaixe do pedal que você está apoiado. Pode parecer simples, mas você vai ver que sempre tem alguém errando e esse erro custa alguns segundos preciosos. E se o cara da sua frente errar, você herda o erro dele para você também, porque você não consegue passar. Vamos lá então. Ó, todo mundo muito concentrado. Largada a qualquer momento, pois foram anunciados já os 15 segundos. Então é de decisão do Fábio. Largou. Foi. Ó, e lembrando que a largada é sempre muito frenética, né? Os atletas tentam largar muito rápido para conseguir um espaço entre eles e evitar que trombem na curva. A gente falou aqui com o Gigi, o toque, mesmo durante a prova, ele é bem comum que esses atletas se toquem porque o pelotão está bem cheio. Então a gente já vê aí o Gustavo à frente, Alex seguindo e o Luan também, ou seja, a nova geração já começando e falando, ó, estamos aqui. A gente viu o Zé Gabriel ali também e o Avancini. Ó, o pelotão bem cheio, né? Eles vão fazer o start loop, é bom falar para a galera. Start loop é uma primeira volta reduzida para que os atletas possam se posicionar para que não haja um afunilamento perigoso. Então eles dão uma volta num trecho parcial da volta e aí depois eles abrem uma volta completa. Antes de entrar em um afunilamento imediato, né? Então eles conseguem ter um respiro maior aí para fazer esse posicionamento sem criar nenhum tipo de bagunça. Outra equipe também legal de evidenciar que está aí é a Cole, né? Que você leu o nome do Carlos Alberto e do Luiz Miguel. O Luiz Miguel acabou de vencer uma competição lá em Minas que é de XCM, né? O Iron Bike. Venceu assim muito bem, ele está numa forma física bem legal para esse tipo de prova, mas mesmo assim vem para o XCO, vem da cabeçada. Isso é um negócio legal demais para a gente evidenciar que os atletas têm multidisciplinaridade. Gente, é muito legal que a gente está aqui no estúdio, mas a gente está vendo uma movimentação na grama ali da galera que assistiu a largada e agora está correndo para se posicionar em algum lugar muito bacana da pista para assistir a prova dos meninos. E tem muita gente aqui na Arena IMTB. E a gente vê ali o Gustavo Xavier já puxando, lembrando que na prova do XCC ele teve uma estratégia um pouquinho parecida, mas depois nas redes sociais ele inclusive disse que ele se empolgou demais, que ele gastou muito na primeira volta e aí depois ele sentiu. Ó, você vê que falei que os homens seguiam mais reto, ó, você vê que o Xavier, como tá na frente, ele tem a oportunidade de zigue-zaguear. Quem vem atrás não faz reto. Início de prova legal para a gente ver o posicionamento aí dos atletas. Então foi Gustavo Xavier, Zé Gabriel, vão passar aí agora. Agora quem passou na tela foi o Henrique Avancini, não foi isso? Mário Couto, acho que é o Guilherme Ben 10. Acho que é atleta da Colômbia, um atleta da Cole, difícil falar se foi o Carlos Alberto ou o Luiz Miguel. E teve um da Calói aí também. Agora já ficou um pouco difícil, essa é uma imagem muito curta para a gente reconhecer. Passou, acho que o Pedro Ilo ali, Rubinho passou. Bom. Ó, esse é um atleta Cole também, não é? Ou eu que estou vendo o Cole na bicicleta dele? Não é Cole, essa é Edro. Ah, tá. Então um atleta da Edro Bikes. Vê o número dele aí que a gente puxa o nome. Ó, e o Gustavo já puxando, o Zé Gabriel logo em seguida, o Lan e Henrique Avancini. Essa é a sequência. Você vê que eles mantêm um espaçamento entre eles um pouco maior do que as mulheres. Sim. Né? Então isso é até uma característica do masculino, porque às vezes você precisa de um pouquinho mais de espaço para ter um pouquinho mais de força para você dar um ataque um pouco mais rápido. Atrás do Henrique Avancini, me parece que está vindo ali, é o Ben 10, não é isso? E atrás dele é o Cocuzzi. É o Ben 10. Vamos ver, ó, Cocuzzi. Acredito que é o Cocuzzi. E atrás o Alex. Beleza, já temos aí o top 7, top 8 descrito, né? Gustavo Xavier, José Gabriel, aproveitando para se hidratar naquela reta que eu tornei polêmica durante a transmissão feminina. A galera que eu falei que saiu correndo aqui da largada está chegando ali agora na pista. E você consegue perceber que eles têm uma certa tranquilidade nessa primeira volta com relação a pequenos gaps, porque ainda está muito cedo. Sim. Né? É muito difícil um atleta conseguir dominar a prova do início ao fim. Acontece, raramente, mas acontece. Né? Mas eu não acredito. Os atletas, a gente viu pelo XCC, eles estão fisicamente muito equilibrados. Então não acho que tem ninguém sobrando, não. Diferente do feminino, né? Feminino, feminino a gente viu que a carreira sobrou. Sobrou no sentido de, né, não sobrou do pelotão, mas com relação ao nível, muito né? forte.
E no masculino, eu acho que eles estão muito mais parelhos. Então aí sim, a estratégia vai fazer toda a diferença. E quem está fechando aí esse pelotão é o Mário Couto, está dentro dessa disputa aí também. Mário Couto é bem legal a gente ver ele aí. Ele pode dar uma desorganizada nisso aí rapidinho. Aí ó, Cocuzzi, Malacarne e acho que logo atrás do Malacarne já é o Mário Couto, que vem de roupa laranja ali. E lembrando que o Alex, por exemplo, no XCC, ele estava muito forte. Então ele até... A gente até falou da questão dele ter uma postura europeia, né, na prova, dele ser um garoto que está bem no nível europeu já. Eles passaram uma temporada enorme, né? Ele é bem forte, né, Maminha? Ele estava muito forte na prova e acredito até que do meio da prova para frente ele se perdeu um pouquinho na estratégia, se colocou num lugar que não deveria e aí desconectou um pouco. Até o próprio Avança, salvo engano, falou isso aqui com a gente, falou que ele olhava para o Alex e via o Alex como o atleta mais forte no XCC. Então acredito eu que ele vai fazer uma prova um pouquinho mais conservadora hoje para usar da força no final da prova. Quem vem fazendo a curva ali é o atleta Rubinho. O Rubinho tem 43 anos e faz questão ainda de largar na elite do XCO. É algo bem pouco convencional para atletas com essa idade. Muito legal da parte dele e manda muito bem. Vale lembrar que no brasileiro ele ficou em 5ª ou 6ª colocação. Pô, ele tá largando com uma galera que é nova, hein? É bizarro o que ele faz, ninguém entende isso e por que ele não migrou para a categoria Master ou para maratona, que é o mais convencional, o atleta começa a chegar nessa idade, começa a performar melhor na maratona. Ele falou, não, vou ficar aqui no XCO e com resultados excelentes para um atleta da idade dele. A gente viu ali no replay uma cena dos meninos que estão se aquecendo, é a galera do Sub-23 que larga 1 minuto depois da elite. Então a gente tem uns atletas ali se preparando, já daqui a pouquinho eles largam. Olha, aí a gente consegue ver bastante o posicionamento de corpo, né, dos atletas para vencer aquele... que ali é um gapzinho, né, apesar dele ter a rampa de madeira descola um pouquinho do chão e aí logo na frente você tem uma recepção inclinada para que a bicicleta pouse no chão sem dar muita pancada. É um trecho bem rápido. Ó, o Zé já botou na frente agora. Gustavo Xavier em segundo, Lan, Henrique Avancini e Ben 10. Lembrando que o Ben 10 é um atleta que vem muito forte. Ele fez uma excelente temporada. Então, acredito eu que ele vai ficar aí junto com os ponteiros e disputar essa prova até o final. Legal que até o Gustavo agora assumiu a ponta. Legal até que a gente comentou do Ben 10, que ele tem uma pista lá na cidade dele, inclusive uma prova, e ele vai receber uma etapa do ranking, uma etapa da UCI. A primeira etapa UCI no Brasil em 2024 vai ser na pista do Ben 10. Legal, muito bacana ver o esporte... aumentando as fronteiras, né? O Edson Rezende também é de Lavras e aí tem uma pista lá, ele conseguiu levar uma prova para lá então e é bem legal ver que a gente consegue outros lugares, né? Outras provas, outros terrenos, porque muda tudo, né? O relevo é diferente, então isso faz com que a habilidade dos nossos atletas seja colocada à prova e com isso a gente tem evolução. E é legal que a gente vê quanta representatividade tem esses atletas nas suas cidades e que isso, né, provavelmente a cidade atrai o esporte, né? O atleta atrai o esporte para a cidade, o que engrandece todo mundo, é turismo, é um monte de atleta visitando, é o esporte, é tudo. Ó, a gente tem o Ben 10 ali, mas o Guilherme Miller também está colado, né? Eles são companheiros de equipe, o Guilherme que já foi do time da Caloi e agora é da equipe Audax. Pessoal, para quem não assistiu a prova de short track que aconteceu na sexta-feira ou não assistiu a transmissão que acabou de acontecer da feminina, tem um ponto que a gente já levantou várias vezes aqui que é muito importante para a gente discutir essas corridas que estão acontecendo nesse final de semana. Os atletas se encontram praticamente todos em final de temporada, então eles estão com um desgaste físico que tem que ser levado em consideração. Em conversa ali nos corredores, o Lan falou com a gente, cara, tô muito cansado, eu não aguento mais viajar. Assim, ele anda mancando no corredor, você vê que ele tá empenado porque todas as competições aí da temporada, essas viagens para a Europa, resultados excelentes que o Lan conquistou na Copa do Mundo, lá fora, ele tá com um desgaste físico muito alto para essa corrida. E é muito diferente um atleta que conseguiu ficar em casa algumas semanas, descansando e treinando normalmente, ou do que ficou viajando, competindo, pegando fuso horário. O ano inteiro, né? A gente pega assim, quem falou isso com a gente também foi o treinador, né, o team manager da Specialized. Ele falou, cara, essa galera toda, Gustavo Xavier, Malacarne, o Bravinho, eles estão todos cansadíssimos, estão muito cansados.
A gente não aguenta mais viagem, fuso horário em cima da cabeça, fuso horário bagunça a alimentação, bagunça o sono do atleta, rotina de viagem, fica com as pernas para baixo, cansado. Então isso aí é um fator crucial assim, para o atleta chegar bem aqui hoje ou chegar mal. Isso serve muito para a gente fazer nossas apostas, né? Ó, a gente falou da posição dos braços com as meninas, você repara que o Zé Gabriel já desce numa posição muito mais agressiva, né? No meio da bicicleta, e a gente consegue ver a roda traseira batendo, bate muito, né? Então ali o risco de você cortar um pneu é gigantesco. Complementando o que você falou, Breno, um outro aspecto importante dessa questão do cansaço acaba sendo a idade. Também. Então você pega, por exemplo, um Gustavo Xavier, um Alex Malacar, eles vão recuperar muito mais rápido do que o próprio Henrique Avancini, do que o Zé Gabriel, que são atletas já mais experientes. E também tem uma coisa que a performance ela não é matemática. Então você pega, por exemplo, o Lan conversou com a gente à noite e ele falou, olha, eu estou praticamente sem alma, né? Ele falou, eu estou cansadíssimo. Só o corpo, só. Incrível a quantidade de atletas que pegaram a linha B. Inclusive o Henrique Avancini não passou pelo jump ali. Ele preferiu fazer aquela curva mais quadrada da linha B sem passar pelo jump. Não sei porquê, às vezes por uma questão de posicionamento do pelotão ficou mais fácil ele entrar pela linha da direita. Mas isso custa para ele uma curva um pouco mais quadrada. Obviamente permaneceu dentro do pelotão, tudo certo. Mas ali, Breno, eles estão numa velocidade um pouco menor, né? Você tem mais espaço entre os atletas, você não tem o objetivo de chegar lá no sprint, então acho que eles espalham muito mais para evitar. Para a bicicleta é muito menos desgastante, né? Porque ela desce praticamente aquilo não é uma madeira, mas é um metal, né? uma chapa metálica. O outro a bicicleta bate, então você está preservando equipamento, você evita contato, então acho que é muito mais uma postura conservadora do que efetivamente uma escolha de linha assim. Certo. É que na categoria feminina acho que nenhuma passou, né? A gente viu alguma? Mas elas estavam mais distantes, né? O grupo do masculino está bem maior. Você vê o Gui chegando ali, andando atrás do Ben 10. Você vê, eles estão bem compactos aí. Você vai ver que, acredito eu, que a tendência desse grupo aí é durar um pouco mais de tempo. Sim. A gente está na segunda volta já, de 7, né? Os homens dão uma volta a mais que as meninas. Deu uma alterada ali no rabo do pelotão, né? Mário Couto e Cocuzzi estavam no final ali, agora eles não estão mais. Eles já devem estar com contato visual logo um pouquinho para trás, mas ainda enxergando o pelotão da frente. E a gente vai ver, eu acho que o Zé vai ser provavelmente o atleta mais motivado, né, para ganhar essa prova, porque o Zé nos últimos 2 ou 3 anos foi o grande adversário que a Avancini teve aqui. Sim. Então acho que ele, se ele puder chegar e falar, na aposentadoria do cara eu ganhei, ia ficar muito legal para ele, né? E até então, por causa do resultado do XCC, acho que a gente também tem um sangue no olho aí um pouco mais pesado no Zé Gabriel, né? Eu acho que ele é sempre um atleta muito motivado, ele sempre entrega muito. Sim. Chama atenção, por exemplo, quem acompanha o Zé, tem prova que ele chega, ele passa a linha de chegada, ele cai no chão e ele fica 1 hora para levantar, porque ele não tem forças. Então ele sempre entrega muito, dentro daquela postura que a gente vinha conversando, do atleta que vai para entregar tudo e não para jogar de maneira burocrática. Mas como hoje é a última prova da Avancini, então eu acho que o Avancini vai para cima, sim. A gente tem um replay ali da subida, Zé já subindo em pé, a maioria dos homens, acho que só o Alex, o Ben 10 estão sentados, mas os 4 primeiros aqui estão pedalando em pé. O Lan agora levantou também, então isso é uma estratégia de pedalada, né? Tem atleta que se sente melhor subindo em pé, tem atleta que se sente melhor subindo sentado. A gente tem umas outras imagens dessa subida que mostram com um pouco mais de precisão quanto ela é uma subida íngreme. Então ali, às vezes, quando chega uma câmera lateral, acho que na próxima volta a gente consegue pegar, é íngreme demais. Então qualquer ser humano, qualquer mortal passa ali só pedalando em pé. Esses atletas que passam sentados nessa velocidade é que são alienígenas mesmo. São muito fortes, né? E o Zé vai tentando manter o controle. A gente já vê aqui que o Alex Malacarne e o Ben 10 já deram uma desconectada ali. Deixa eu ver se é o Ben 10 ou o Gui. É o Ben 10. É o Ben 10. O Guilherme Miller vem ali tentando juntar com o Ben 10, mas os 4 que disputaram o XCC também já estão ali no XCO. Já estão ali na disputa. Mas o Alex vem trazendo, o Alex vem buscando. Acho que ainda está muito cedo para despachar o Alex e o Ben 10. A gente falou de subir reto, vamos ver. Vamos ver como vai ser essa.
O Zé deve dar uma zigue-zagueada. Não, mas veio todo mundo fez a linha que ele fez. Só o Avança que decidiu não fazer um zigue-zague na última curva, mas mais fechado, né? Subida complicada aquela ali, é muito fácil você tomar um tropeção e não conseguir zerar aquela subida. Vamos ver o pulo aí, maminha. Muito fácil ali, a atleta, aconteceu com a Karen ali, ela deu uma atrapalhada e depois ela quis subir na frente de todas as vezes e andou na frente até o final da corrida depois disso. Ali é um ponto que já tiveram corridas amadoras que passavam por ali, e aí a primeira volta da corrida ali sempre dava uma engasopada, porque a galera, alguém desclipava, pronto. Segurava todo mundo. Desculpa, eu falei errado, eu falei que aconteceu com a Karen. Aconteceu com a Raíza, que ela passou ali, deu uma atrapalhada naquela subida e depois foi pra frente e não viu mais ninguém. Ó, o Lan agora tentando pegar a frente, vamos ver se ele vai controlar o ritmo do pelotão um tempo. E aquela história, né? Ou ele pega a frente e tenta controlar o ritmo do pelotão para manter um pouquinho mais rápido, ou ele pega a frente para tentar manter um pouquinho mais devagar, né? Para tentar dar uma descansada. Mas o Zé não deixou não, falou, eu que comando aqui, eu que vou determinar como é que isso aqui vai andar. O Zé é um atleta muito técnico, né? Vai entrar nesse Rock Garden aí, ele é um atleta que prefere estar na frente, ele prefere dominar nesse sentido. E ele é um atleta que faz, você repara, por exemplo, quando o primeiro Rock Garden, que é um Rock Garden maior, você vê que ele faz muito trabalho de braço e perna. Mas passou o primeiro, os outros ele passa flutuando. Ele espreme a suspensão, para a suspensão jogar a bicicleta para cima e aí ele se projeta, e aí ele vai. Então ele passa liso, né? Ele é muito técnico, ele já fez BMX e o BMX é uma escola sensacional. Eu falo que BMX e motocross é o que faz um excelente piloto de bike. Ô maminha, teve uma corrida lá perto da sua região, né? Foi em Goiânia, uma Taça Brasil em Goiânia, que o Zé Gabriel, ele criou um destaque incrível com a habilidade que ele tinha em BMX, porque os caras montaram uma pista muito interessante esse setup. Eram 5 rollers. Ter 5 rollers ou ter 4 faz uma diferença muito grande. Por quê? O Zé Gabriel era o único que tinha a habilidade de saltar 2 rollers, depois mais 2 e engolir o último roller sozinho. Então, quando ele fazia isso, passava desse jeito lá, ele despachava todo mundo. E todo mundo tinha que gastar a maior gasolina para alcançar ele. Quem estava forte nessa disputa com ele era o Ben 10. E aí o Ben 10, no dia seguinte, isso no XCC, ele deu essa aula lá, e aí o Ben 10 falou, eu tenho que aprender a fazer isso. E no XCO, que foi 2 dias depois, o Ben 10 aprendeu também a fazer esse salto. Então, assim, é legal você ver um obstáculo super simples. 5 rollers ali, não apresentavam dificuldade nenhuma, mas foram decisivos para o Zé Gabriel subir o sarrafo naquela disputa. Eu costumo dizer o seguinte, no ciclismo você não tem obstáculo simples, né? Porque, por exemplo, teoricamente você não teria nenhuma dificuldade no velódromo, né? O que põe dificuldade é a velocidade. Então você vai fazer qualquer coisa em alta velocidade, você vai ter um acréscimo de dificuldade. Então o roller, ele é tranquilo, é um quebra-mola, né? Mas se você tiver que passar rápido, aí a coisa dificulta. Se você conseguir saltar ele, a velocidade é uma. Se você for engolir ele, a velocidade é outra. Então era isso que define. São duas opções de velocidade, não existe meio termo. E 2 técnicas também diferentes, né? Uma técnica para você matar o roller, outra para você pular. Então o cara tem que ter uma caixinha de ferramenta bem complexa. Ó. A gente vê aí eles descolando, ó, todo mundo de novo. Ó, ele saltando. Vai, estica e aí quando pousa, dobra. Você vê que ele dobra o joelho, amortece. E aí segue para não perder o controle da bicicleta, para manter a bicicleta no chão, com gripe. Então é bem legal, cara, a gente que estuda um pouquinho de pilotagem e tal, você vê que a galera do Enduro, do DH tá trazendo uma pilotagem muito mais fina para os pilotos de CCO, então é bem bacana. Joelho e cotovelo é uma extensão da suspensão, né, Maminha? Né? Maminha, agora você acha que o pelotão entrou... Não, definitivamente não, porque separou. Eu ia perguntar se entrou num modo ali de ficar um pouco conservador e burocrático, mas não, né? Acabou de dar uma separada. Eu acho que caiu mais um atleta, né? Caiu assim, descolou mais um atleta, estamos só em 3. A gente tem aí o Zé Gabriel liderando, o Lan e o Henrique Avancini. E o quero ver quem ficou. Quem ficou para trás. Vamos ver, estão passando agora pelo Toco Garden e pelo mergulhão ali. Insano. Aparentemente era o Gustavo Xavier, né? Gustavo que estava puxando. Era o Gustavo e o Ben 10, né, que estava atrás do Gustavo. O Ben 10 já tinha desconectado, mas acho que o Gustavo estava junto com eles. Sem contato visual aparente.
ele já desconectou, já perdeu ali um trecho. Vamos ver se o Gustavo consegue se reconectar, ó, ele tá fazendo a curva ali. E apareceu sozinho, hein? Olha que o Henrique Avancini fez a mesma troca de garrafinha, igual a gente falou que a Karen fez, parecida. Bem parecida a estratégia dele. Passando ali do outro lado, a gente vê, acredito que seja o Cocuzzi, passou ali do outro lado, com contato visual, mas em pontos diferentes da pista. Torcida pirando ali, viu? Olha que legal. Não, muito legal a participação da torcida, isso esquenta muito a prova. Lembrando que o Zé e o Lan são 2 atletas que viajam já amanhã para os Jogos Pan-Americanos, para representar aí o Brasil. Então aí, ó. E ó, dá pra ver que eles já reconectaram, ó. O Alex Malacarne e o Gustavo Xavier já aparecem ali no vídeo, ó. Já reconectam, conseguiram... Cara, essa briga aí é fenomenal demais, porque a gente está falando aí das 3 gerações, né? Então você tem Gustavo e o Alex da geração mais nova, você tem o Lan e o Zé da geração intermediária e o Henrique Avancini da old school, vamos dizer assim. Né? Old school. Vocês viram que o Alex Malacarne ali, ele fez uma curva, uma linha diferente para fazer a curva e foi uma curva melhor que o pelotão inteiro? Ele entrou bem mais tranquilo ali na subida, com muito mais velocidade acumulada. O Alex é impressionante, assim, a gente que acompanha ele é um atleta que se adapta muito rápido. Então, tenho a oportunidade de conversar com o treinador dele, o Furtado, e é impressionante como ele se adapta, como ele ganha condicionamento muito rápido. E para mim o que é assustador é o quanto a bicicleta é uma extensão do corpo dele, o quanto é natural a pilotagem dele. Né? Você não vê ele fazendo força, ele passa muito fácil, parece que ele está andando a pé. Então isso é o talento nato, é o mais puro. Você vê, por exemplo, Gustavo Xavier é um excelente piloto, um cara super atlético, mas... E os dois têm mais ou menos o mesmo porte físico, o mesmo tamanho, né? Assim. Isso, mas a impressão que dá é que o Gustavo faz muito mais força para pedalar do que o Alex. Né? Uma comparação do tênis aqui seria o Nadal e o Federer. Você olha, os dois são muito bons, mas o Nadal faz muito mais força, o Federer dá a impressão que nem sua. Mais leve, nem sua. E você estava até falando na sexta-feira que o Alex ele performa muito bem, né, na Europa. Isso, a gente, se a gente for acompanhar o histórico dos atletas, ó, o Zé vem dominando a prova e a gente tem alguém lá atrás, ó, será que é o Edinho? Acho que é o Edson Rezende, vem tentando conectar, ó. E a gente tem aí, ó, o Ben 10 e o Guilherme também vindo atrás. Acredito eu, se esse ritmo continuar assim, acredito que daqui a alguns minutos ou segundos a gente vai ter um pelotão muito mais largo. Sai daí, caralho! Ó, e aí vem o Zé Gabriel, ó, você vê que deu uma burocratizada, ó. Acho que o ritmo diminuiu, o Zé já olhou, viu que os meninos chegaram, então Edinho e o Ben 10 e o Guilherme Miller devem se conectar, a gente tem um pelotão longo de novo. Ó, estão chegando ali, ó, o Edinho já chegou, preciso confirmar ainda essa informação se é o Edinho, mas daqui me parece, e logo a gente tem Guilherme Miller e Ben 10 na disputa de novo, e se depender de mim, continua assim até o final, que eu quero ver o negócio pegar fogo. E eles estão entrando para a terceira volta já, né, Mominha? Exato, ó, agora todo mundo na linha mais rápida. E muita gente próximo ainda, né? Isso. Tem muito atleta lá, ó. Os dois ali atrás, e no trabalho de equipe que eles estão fazendo, eles vão chegar no pelotão, acredito. A gente vai ter... Você vê que eles estão se estudando ali. Acho que a gente vai ver o Henrique, pelo menos nesse início de prova, né? Acredito eu que lá para a 4ª ou 5ª volta, talvez o Henrique comece a aparecer mais. Até porque como ele vem de Covid, então ele acho que ele não tem tanta segurança assim do quanto de punch ele tem. Então acredito eu que ele vai deixar o pessoal trabalhar ali e vai procrastinar um pouquinho o ataque dele. Normalmente, né, historicamente aqui no Brasil, o Henrique costuma andar ali umas 3, 4 voltas e depois ele dá um ataque fulminante. Não sei se ele vai fazer isso, ele vai tentar fazer isso. Acredito que não. Acredito que ele vai deixar mais para o final e talvez ali na metade da última volta ele tente alguma coisa para não deixar para o sprint final. Sim. Mas eu acho que 50-50 vai. Vai depender vai ver de quem chegar com ele, né? Sim. Leve acelerada ali do Malacarne,
isso dá uma sanfonada no pelotão. O Ben 10 que vinha ali no fundo deu uma sofrida, mas eles reconectaram. Vale lembrar, Maminha, que as condições da pista aqui hoje são muito calor, diferente da prova de short track que estava frio, os atletas estavam com blusa de frio na hora da largada, tiraram para largar. Então chegaram aqui para dar entrevista botando a blusa de novo. Hoje está calor pra caramba. A gente viu na feminina uma movimentação muito grande nos pontos de hidratação. Parece que tinha atleta ali usando colete de gelo, colocando gelo na nuca, pegando no ponto de apoio, colocando, porque calor está judiando muito. Então a gente vê ali blusa aberta. A gente falou isso na prova feminina, né? Que é importante a gente pontuar quais são as condições que cada atleta prefere. O Henrique Avancini já falou abertamente que ele não se dá bem com frio. A gente viu aí numa etapa recente de Copa do Mundo, praticamente todos os brasileiros estavam lá. Foi muito frio, reclamaram demais, que o que quebrou eles foi o frio. Santeni estava muito frio também, a última etapa da Copa do Mundo. Não lembro se nesse dia alguém teve um resultado muito bom, mas acho que os melhores resultados não foram nessa etapa, né? Que fez frio demais. O Henrique Avancini já falou muito sobre isso, tanto que o frio atrapalha ele. O próprio Nino Schutter, apesar de ser suíço, não gosta de frio, né? Quem falou isso pra gente foi o Henrique Avancini. E tem atletas aí que, mesmo gostando de calor, o próprio Henrique Avancini já está com a blusa aberta, já está sofrendo. Inclusive no feminino a gente viu a Ercília, né? A Ercília abriu a blusa ali e falou, cara, tá muito quente. Tive a oportunidade de conversar com ela enquanto ela estava fazendo o aquecimento. E aí brinquei com ela, falei, aí, você veio do frio e do calor, o que você prefere? Ela falou, eu prefiro o calor, mas não precisava ser tanto. É o famoso radiador com a tampa aberta, né? Já tá com o capô ali todo escancarado para ver se tira um pouco do calor. Olha, a gente vê o Alex aumentando um pouco o ritmo da prova. O Zé Gabriel acompanhando, o Henrique Avancini acompanhando. O Gustavo Xavier também está colado e eu sinto que o Lan tá dando uma sofrida para acompanhar. Já tá um pouquinho mais distante, tá dando aquela famosa chicletada, mas tá ali ainda, tá vivo na prova. Ô Maminha, tivemos uma prova de XCC anteontem que deu para ferir um pouco os termômetros, deu para ver quem quer andar na frente, quem está com mais condição de andar na frente. O pelotão era basicamente parecido com esse aí, né? E agora, num XCO, fazendo calor, né? Algumas condições, né? Alguns detalhes diferentes. Você acha que tem alguma previsão diferente, alguma coisa que muda? Olha aí que na tela aí. Tem alguma coisa que muda para essa corrida de hoje, por ser um XCO e ter essas diferenças? Só fazer uma observação sobre o Wake. A gente estava conversando com o pessoal da Specialized ontem. Ele é quem gera os melhores números. Ele é muito forte. E ele aí é o líder da Sub-23 na prova. Então ele teve aquele acidente com o Cocuzzi, né, no XCC, mas é um moleque muito técnico e muito forte. A gente vai ouvir falar bastante desse menino. Então marca o nome dele, porque vocês vão ouvir falar dele. Então, Breno, respondendo a sua pergunta, eu acho que o calor, todo mundo que está aí está mais ou menos acostumado com calor, né? Esse elemento de cansaço talvez seja o elemento mais importante. Então, pensando nisso, eu acredito que o Gustavo e o Alex têm uma vantagem, ou seja, eu acredito que eles se recuperam mais. Mas, por outro lado, são atletas muito jovens, então a gente entra naquela questão do sabe dosar, não sabe dosar. Para mim, vai ser uma disputa clássica entre experiência e juventude. Então a gente vai ver se os caras vão ganhar, se o ganhador vai ser, se ele vai ganhar com a cabeça ou se ele vai ganhar com as pernas. Então vai ser uma disputa bem legal. E me fala uma coisa, aonde que pesa o calor e aonde que pesa o frio numa prova? Pra gente ter essa noção, do tipo, o calor é pior, o frio é pior. O que interfere a temperatura pro atleta? A gente sabe que cada um é particular, mas do seu ponto de vista, Maminha, para você, por exemplo. Então, eu sempre gostei muito mais de calor, né? Brasília é muito quente e muito seco. Então, lugares quentes e secos, a gente tá super ambientado, assim. Isso muda na forma com que o seu corpo, por exemplo, absorve a hidratação. Quando a gente faz prova, por exemplo, em cidade de praia, eu desidrato muito mais, né? O corpo não está acostumado a lidar com aquilo. E frio, eu fiz algumas provas de speed no frio. Cara, descer no frio é desesperador. É osso. É desesperador. E se chover, então, cara... Então, assim, eu realmente não gosto. No frio, as pernas travam, elas doem, elas pesam. Demora mais para você pegar o ritmo e aquecer, né? O aquecimento passa a ser mais importante. Então, eu realmente acho o frio mais difícil. Mais difícil. E você, Breno? Acho o frio mais difícil. Eu já sofri demais na minha vida competindo prova de longa distância no frio. É o que uma minha falou. Completamente desesperador. Você se perde na questão da alimentação,
porque a hidratação muda, você não perde tanta água quando está frio. Você bebe menos água? Tudo bem você beber menos água, normal, mas aí você acaba comendo menos. E a ingestão de carboidrato, às vezes, ela piora no frio. Seu corpo precisa de mais energia para te esquentar, você gasta mais caloria e aí você come errado porque você não percebe isso. Você fica meio sem referência na parte de caloria. E ó, vamos falar uma curiosidade aqui. Para a galera que acompanha aqui o MTB Festival todos os anos, vocês devem lembrar que essa configuração que está aí é muito parecida com a configuração do ano passado. Do ano passado, é. Com a diferença que o Gustavo, ele ali puxou um pouco e tal, mas os atletas, os outros atletas, o Rick estava puxando, né, na verdade, e os outros atletas estavam ali fazendo, rolava uma certa burocracia, né, tanto é que acho que na quarta ou quinta volta, eles meio que tiraram o pé de vez e falaram, ó, ou vai ou vai. E aí o Gustavo Xavier tomou a ponta, né, chamou a prova para ele e falou, não, então vamos. E hoje não. Hoje você vê que o ritmo já está mais... A gente tem menos burocracia hoje está valendo mais. A gente vê aí o replay do Wake, que é o líder da Sub-23. Ô Ju, voltando ao assunto ali do frio que você me perguntou, Sim. eu já passei por situações de você ter dificuldade de se alimentar no frio porque você está com o maxilar travado. Sim. O frio batendo só na sua cara e congelando o seu rosto, você vai mastigar, você tem aquela dificuldade porque fica com a boca travada. E uma característica uma dificuldade maior em longa distância, né? Que você precisa comer toda hora, você precisa levar não só gelzinho, mas barrinha e tal. E foi mais ou menos esse tipo de reclamação que os atletas fizeram nessa última Copa do Mundo aí, que fez um frio mais exagerado. Vamos falar um pouquinho sobre equipamento para a turma? Eu estou vendo aqui, estava olhando o Wake subir e dá para ver que os pneus são todos com cravos muito baixos, tá vendo? Essa pista, uma das características dessa pista é que ela é uma pista ela é muito fluida, né? A gente chama uma pista com bastante flow. E as curvas, a maioria das curvas tem essas escoras. A gente está na brinquedoteca, a gente consegue ver que o atleta entra na curva, ele tomba a bicicleta, né? Ele deita a bicicleta e ele consegue fazer a curva com muita velocidade. Ela fica quase que paralela ao chão, né? Exato, Maminha? como se fosse uma curva de velódromo, né? Sim. E ele consegue se escorar na curva e aí ele consegue lançar com muita velocidade. Nesses trechos onde você não tem curvas de nível, né, com escora, ali naquela madeira, por exemplo, tem a tela de galinha, inclusive no plano, não é só na descida, para você ter gripe para fazer a curva. Então é uma pista que não exige tanto dos cravos laterais, né? Ele consegue dar gripe com um pneu mais baixo um pouquinho e aí você privilegia a rolagem, o que faz a prova ficar bem mais rápida. E uma prova que tenha uma pista com bastante raiz, com muita pedra, pedrisco, qual é a característica do pneu? Então, aí você começa a ter pneus com mais cravo, né? Sim. Você precisa aumentar o cravo lateral do pneu. A altura do cravo? É, a altura do cravo e até o espaçamento, né? O espaçamento vai depender se tem mais lama, se tem mais raiz, mas na verdade se aumenta a altura dos cravos e aí você consegue... Existem pisos também, por exemplo, aí ó, apesar de ser molhado, você vê que tá molhado lá. E é mais mole, é bem coberta essa parte, ela é bem fechada, não tem quase nenhuma prova de luz. Inclusive o Alex deu uma escorregada de traseira ali, mas porque ele deu um toque no freio. Mas ainda assim tem gripe, você vê que os atletas saem em pé, tracionando, pisando firme no pedal. Então é um trecho que tem gripe. Existem outros terrenos, como o terreno de Brasília, por exemplo, que é um cascalho solto, que se você sai de uma curva pedalando em pé desse jeito, é chão. É chão. Aí você precisa de um pouco mais de gripe, o pneu fica um pouco mais cravudo para ele fincar no chão. E aí você ganha o gripe. Boa. Ô Maminha, o assunto de pneu ele é infinito e não acaba nunca. Eu gosto de dizer o seguinte, colocou o pneu errado em uma bicicleta, você estraga a bicicleta, a alma de uma bicicleta é o pneu que você coloca. Troquei uma ideia ali agora, antes da largada da feminina, e conversei com a chilena. De onde você é? Que parte do Chile? Ela falou Santiago. Em Santiago, o terreno chama-se antigripe. É a característica de lá. Antigripe, é o que eles gostam de falar. Minha terra tem um antigripe muito grande. Aí eu falei, Santiago faz total sentido esse pneu que você está usando, né? Você não botou um pneu aqui para a pista de hoje. Ela falou, devia ter trocado. Esse pneu não é exatamente o melhor para a pista. Ela estava com um pneu muito agressivo, com muitos cravos. Então ela falou, eu coloquei uma pressão um pouco maior para compensar esse erro do pneu, mas essa pista é uma pista muito fluida. Esse tipo de pneu aqui tão cravudo não é o ideal para cá. Então, de fato, isso aqui é uma pista fluida que a característica que os atletas precisam pegar é cravos baixos,
uma calibragem um pouco mais alta, porque teve gente furando o pneu nos treinos, tá? Leozinho furou, Leozinho da Infanto, ele furou o pneu passando pelo Rock Garden, então apesar de ser fluida, precisa de uma calibragenzinha. Ó, aqui a gente tem o Alex, dá para ver que o pneu não tá tão baixo, né? A gente tem aquela região do Toko Garden, ele pegou ali com o Gui uma garrafinha com água, vai se hidratar, mas a gente vê que existem alguns obstáculos que massacram um pouco o pneu e a roda. Por exemplo, o Toko Garden. Então, aquela escadaria de tocos ali. Então, o atleta precisa fazer esse balanço. Lembrando que, na minha experiência, não sei se o Breno percebe isso também, mas a gente recebe muitas dúvidas, né? Lá no Pra Quem Pedala, sobre qual a melhor calibragem, como é que você usa. E o erro mais comum que eu percebo do atleta amador, do cara que está começando a pedalar, é justamente a calibragem de pneu. Calibragem em excesso. Exatamente. É um erro comum. E me fala uma coisa, às vezes a gente vê o atleta falando, pô, eu testei vários setups da bike e tal nesse final de semana. O que é isso? Para quem está acompanhando a gente não conhece, o que é o setup da bike? Eles testam durante o aquecimento. Os treinos que eles fazem nesse final de semana, todos tiveram treino no XCC, XCO, e eles comentaram, eu testei vários setups. Fala pra mim, Breno, como é que é isso? Ju, é basicamente pneu. A parte principal, quando fala da testagem de setup, é pneu. Primeiro decidir se vai ser uma calibragem mais alta ou mais baixa, depois decidir, ou melhor, desculpa, primeiro decidir se é um pneu mais agressivo ou não, se vai ser um pneu de chuva ou não, depois você parte para a calibragem, e aí, saindo da zona dos pneus, você vai para a parte de suspensão. Então, é muito difícil o cara falar assim, eu vou correr com um guidão diferente, uma mesa diferente. Até que ainda existem alguns que falam, para essa prova eu não vou com canote retrátil, mas está cada vez mais raro você ver esse tipo de setup, esse tipo de escolha entrando no setup pessoal. Mas pneu e suspensão é sempre. Lembrando que nas provas que são casadas, né, XCC e XCO, da mesma próximos, né? Do mesmo evento ali, o atleta precisa escolher uma bicicleta, né? Ele só pode correr com uma bicicleta. Então, se ele escolhe a bicicleta rabo duro, ele tem que correr com a rabo duro. Se ele escolhe a bicicleta full suspension, ele tem que correr com a bicicleta full suspension. Eu vi as bikes da equipe da Caloi, todas são full suspension. Hoje, né, a maioria dos circuitos, tanto no Brasil quanto fora, eles todos abraçam, eles privilegiam as bikes full suspension. Tem um circuito ou outro. Esse circuito, inclusive, ele é possível de se fazer. Até brinquei com o Zé, né? Porque eu estava conversando com o Zé Gabriel, ele falou, não, me dá uma gravel que eu faço também. Então, você vê que o nível de dificuldade não é tão alto, né? Em termos de obstáculos. Então, é um terreno com grip, um terreno que você tem apoio, que você não exige tantas suspensões. Mas mesmo assim, você vê a maioria esmagadora. No masculino, eu não vi ninguém de rabo duro. Acho que o Ben 10. Ben 10 acho que tá. E o Alex passou ali, puxou um tempo e agora tá pagando o preço. Mas eu perguntei pro Ben 10, e aí? Rabo duro, vai full suspension, como é que é? Ele falou, cara, a rabo duro é muito boa para essa pista. Ela só perde ali naqueles tocos e no Rock Garden. São os únicos, se não tivesse aqueles dois trechos, eu te responderia que é 100% de certeza para a rígida. Olha, a gente vê alguém descolando aí, ó. O Edinho já descolou, acho que o Zé deu um ataque, você vê que ele vem pedalando bem forte. Vamos ver se o Avança vai conseguir responder o ataque, se vai conseguir andar junto. Mas o Edinho, porque a gente tem Gustavo Xavier e o Avança para responder esse ataque, mas já abriu um gap, ó. Não foi exatamente um ataque televisivo, não. Foi um ataque para ir embora e tentar manter até o final. A gente vê o Gustavo Xavier passando e a gente já vê um pouquinho mais para trás o Gustavo Xavier, provavelmente o Alex Malacarne e o Edinho. O Edinho passando aí e o Alex estava logo atrás, ó. Então, você vê que já fica um trecho mais difícil. O Avança pedalando em pé, fazendo bastante força. E o Gustavo também, você vê que ele está bem concentrado ali, ó, botou em pé, está fazendo bastante força. Então, o Zé é quem está usando aquela técnica de, na metade da prova, metade para o final, já dar uma gastada. Vamos ver se ele vai conseguir sustentar Parecido com a Raíza, né? Parece que veio uma instrução lá da equipe, atacar na metade, vamos usar essa estratégia. Do meio para frente acelera. Eles têm um técnico lá muito inteligente, um grande ciclista que é o Ramires, né? Deve passar orientações, eles devem fazer umas reuniões ali extremamente bem produtivas, né? Para definir uma estratégia.
A gente consegue ter uma parcial só para entender assim a diferença de timing das meninas e dos meninos? Olha, a nesse gente vê circuito? alguém chegando ali no Alex. Os meninos da Audax estavam ali atrás, né? O Gui e o Ben 10, mas não pareceu uniforme, pareceu colombiano. Eu não vi. Ó, e o Avança já tentando fechar o gap, ou pelo menos manter uma certa distância, não deixar o gap abrir demais, tá dizendo, ó, tô aqui, né? E o Gustavo já com um gap bem maior, ó. Tá fechando com muita calma e constância, né? Não tá fechando na pancada e queimando. Exato, um olha lá, fósforo. já tá do lado, ó. Pronto. Parece que a gente tá vendo o XCC aqui. E o Zé mesmo. Gabriel sem óculos, colocou o óculos ali Atrás, né? Atrás, engraçado, porque não tá chovendo. Ele transpira muito, não né? tá Tem uma hora com que ele poeira. passou, ele tava pingando, assim. E acho que isso incomoda também um pouco no óculos, né? Começa a embaçar. Dependendo de como o suor cai no óculos, às vezes cai uma linha reta no meio do olho, você começa a ver dobrado. E aí é bem ruim. Ó, e o Henrique, ó. Viu que ele saltou 2? Exato. Fez um salto duplo ali e tomou a frente com isso. Legal. Ó, e o Zé, não deixou. o Zé disputando, ó, fechou, falou no Rock Garden, passo eu primeiro. Ó, acho que aí vai dar pra ver, ó, ele passa esse trabalhando bastante os braços, ó, e a partir daí ele quase que voa, ó, ele passa todos passando, tá vendo? Você quase não vê movimento da bicicleta. Sim. Isso é uma técnica, logo antes do Rock Garden ele afunda a bicicleta, Pouco quando ela contato. volta, ela quase não tem contato com as pedras. Ó, avança, ataca agora, ó, naquele trecho Mais retinho, né? mais reto, Plano. mas atacou para beber água, né? Agora Sim. deixa, Zé, pode vir de novo. Aí você vê que não descola, ó. É aquela coisa a roda tá no meio da Tá roda no meio dele, da roda né? Você vê dele, que é. é um trabalho psicológico ali Sim. que tá rolando. E a gente vê a disputa dos dois, os dois seguem disputando. Se a gente tiver a parcial, direção ia ser legal pra gente saber. do Gustavo, no visual aqui a gente não consegue ver, mas já abriu um gap bom. Ô, Maminha, recebi aqui uma mensagem do técnico do Zé Gabriel, que eu falei aqui que é o Ramires, né? O Ramires é o manager lá da equipe Odd, mas o técnico é o Camilo Geraldi e o Vitor da Movistar. Boa. Então, o Camilo Geraldi é um cara muito inteligente, me mandou essa mensagem aqui agora, valeu demais pela ajuda, Camilo, e com certeza é um cara que passa umas orientações muito legais pro Zé Gabriel. Ele podia passar uns spoilers também nessa mensagem, manda pra Vamos gente. ver, pode mandar aí, Camilo, Pode tô mandar. esperando umas dicas legais, como que tá a performance do Zé Gabriel, o que ele tem condição de fazer aí, porque eu quero dica boa para fazer a aposta aqui. E, ó, Tem dinheiro envolvido. Bom, a gente já tá mais que na metade da prova aí, alguma previsão, Maminha? Você quer soltar ou vamos esperar mais um pouquinho? eu acho muito bacana esse setup de final, né? Ver os Sim. dois disputando pela última vez. Ó, a Avança já emendou o primeiro toco junto com o segundo e aí, né? Não tem muito jeito de você sair emendando todos porque você perde um pouquinho de velocidade quando você faz isso. Mas acho muito bacana. A gente viu muitas vezes essa disputa. Foi sempre uma disputa muito bacana de dois atletas que se respeitam muito, se gostam. Então, é quase que meio que um presente pra gente poder encerrar a carreira do Henrique disputando. E um presente pro com o Zé também, né, sim, cara? Pô. Sim. Então, acho que é muito bacana. Eu gostaria de ver a nova geração encostada ali, o Ulan também brigando, o Gustavo, o Alex, porque eu sempre brigo, né? Eu sempre gosto que o nosso esporte cresça ao máximo A gente possível. torce muito, óbvio. Então, se depender de mim, a gente vai ter os próximos top 3, né? Primeiro, segundo e terceiro do mundo vão ser os meninos. E você acha que o ano que vem a gente pode ter aí uma visão maior de como vai ser os próximos desafios, como é que porque a gente não vai ter o Avancini, mas nas provas, então a gente tem o Zé aí e os meninos da Sub-23 que estão... O Gustavo, a última prova dele como Sub-23 esse ano que vem ele já é elite. Ó, a gente vê aí pode mudar o cenário. A gente vê o Avança sustentando ali, não deixando o Zé escapar. Mas eu acho que o ano que vem ainda não vai ser o ano para a gente entender aonde que os meninos vão chegar. O LAN já tem um ano de corridas fora, mas o ciclismo é um esporte que demanda um pouco mais de maturação. É muito difícil um atleta sair da Sub-23 e já sair ganhando tudo. Né? O Nino
Rola uma adaptação, né? Isso, o Nino tem um histórico de vitórias e tal, mas ainda assim nós estamos falando de um fenômeno, né? Mas de resto, por exemplo, a gente tem o Martins Vidal, que entrou esse ano na Elite, e ele era um tremendo piloto, né? E teve bons resultados, mas você sabe que o próximo ano ele vai dar trabalho. Então precisa de uma maturação. Sim. Ô, Maminha, desculpa, continua, pode falar. Não, tô falando que precisa de uma maturação. Então, como o Alex e o Gustavo ainda vão subir, ainda vão enfrentar um calendário completo, então eu acho que eles vão. Minha expectativa é que o cenário nacional seja dominado pelo Zé, Ulan, Alex e Gustavo, mas que lá fora aí a gente vai ter uma flutuação grande de resultados. Eles vão performar muito bem, mas outras provas vão ficar um pouco mais para trás. Então é aquele período de aprendizado. Aquela segunda temporada internacional, né? Então, porque eles fizeram a temporada esse ano. Ô, Maminha, tá rolando aí um boato de que o Alex caiu. Parece que teve uma cena que ele apareceu com a perna machucada. Se tiver alguma imagem lá do Alex Malacarne mais para trás, vamos confirmar se ele tá com algum ralado pelo corpo. Imagem bacana aí deles passando no Toco Garden, suspensões trabalhando, ótimo momento para ver como que cada bicicleta e cada piloto reagem a esses obstáculos. E aí a gente consegue falar um pouquinho sobre aquela questão dos pneus, né? Se ali você não tiver precisamente escolhido, se você não tiver acertado a sua calibragem, ou você vai quicar demais porque o pneu está muito duro, ou você vai cortar o seu pneu porque o aro vai morder o pneu. Então é muito preciso, por isso que eles treinam com várias calibragens. Sim, e a calibragem maior tem um impacto maior, Maminha? Isso, o pneu fica mais duro, né? Sim. Então como ele fica mais duro, ele responde mais rápido e com mais força uma batida. Uma batida, tá. Você quica igual um cabrito no negócio, fica com uma reação fica com um retorno muito grande. Então, o que pode gerar mais riscos de queda ou de descontrole. Exato, a roda fica mais longe do chão, tá. né? Mais tempo no ar, então você perde o controle. Aproveitando para falar isso, a gente fala, por exemplo, de suspensão, né? Os ajustes de suspensão, eles são basicamente de compressão, né? Do quanto ela comprime, então o quanto você quer ela dura, né? O quanto ela vai ser resistente a forças de cima para baixo, e o quanto ela responde rápido, que são os ajustes de retorno. Tá. Então é basicamente isso. As suspensões mais modernas, elas dividem isso para impactos de grande e de pouca proporção. Então para os impactos ele vai ter um ajuste de compressão e de retorno para os impactos de baixa e um ajuste de retorno e compressão para os impactos de alta. Mas aí já são suspensões bem mais elaboradas e tal. Mas você só dobra a mesma medida. Então é basicamente esse tipo de ajuste. Quem me deu uma aula legal sobre isso uma vez foi o Knob, não está aqui hoje, mas ele é atleta de enduro, né? Já correu algumas provas de XCO. Ele fala o seguinte, é bem legal isso. Você pode pegar uma bicicleta de 60 mil reais, uma bicicleta de 100 mil reais. Se ela não tiver se você errar os ajustes dela, você transfere. Aí o machucado do Alex, tá? Se você errar esses ajustes de compressão, retorno, você transforma ela em uma bicicleta de R$1.000. Sim. Você estraga a bicicleta completamente se você não tiver atenção com essas regulagens bacanas. Mas você vê, o Alex, mesmo caindo, o Gustavo Xavier está na frente dele. Então deve ter sido um tombo rápido, né? Uma coisa boba de perder a frente. Às vezes perde a frente, bate no chão e levanta, porque o Gustavo está perto dele. Agora o Zé e o Henrique entrando na quinta volta aí. Um pouquinho mais de calma, vocês acham? Eu acredito que o Zé não vai entregar tudo, não. Eu acho que ele vai guardar um pouquinho pro final. E acho que o Avança vai segurar ali atrás, vai fazer o que fizeram com ele durante quase toda a carreira dele. Então acho que ele vai ficar ali atrás. Pergunta, qual dos dois tem mais interesse de resolver a disputa com antecedência e não deixar para o final? É o Zé ou é o Avancino? Então, Breno, difícil falar, porque assim, o Zé, ele tem noção, ele hoje deve ter mais noção das suas capacidades físicas porque ele não estava doente, né? A gente conversou com a Avança e falou, estou voltando do Covid, então assim, eu estou com o corpo fresco, né? Foi o termo que ele usou. Mas eu não sei quanto que eu posso espremer. Então, por isso que eu acho que um ataque muito antes
prejudica o Henrique Avancini, porque ele não tem certeza que ele vai ter todo aquele punch. Então, quanto mais ele adiar esse ataque, mais segurança ele tem alguma coisa para exprimir. Ó, e deu para ver ali que o terceiro colocado é o atleta da Colômbia, o campeão nacional, Diego Alfonso Arias Cuervo, número 11. Mas lembrando, bom, a minha opinião é a seguinte, eu acho que o Henrique Avancini tem mais interesse de resolver a briga com antecedência. Porque a gente já viu lá na sexta-feira que o Zé Gabriel tá com um punch legal para um sprint, para uma chegada. Ele saiu de trás da roda do Henrique Avancini e chegaram pau a pau. Então eu acho que os interesses aí são Henrique Avancini de atacar mais cedo e Zé Gabriel de deixar segurar, ficar na roda dele. Dito e feito. Henrique Avancini foi. Zé Gabriel só tem que... vai tentar responder, vai tentar ficar na roda e acredito que não vai contra-atacar. Mas a situação está complicada para a vida dele, porque esse ataque do Henrique Avancini vai ser muito duro, vai ser muito forte. A direção passou aqui que o Alex e o Gustavo Xavier estavam a 15 segundos do Avança. Agora deve estar um pouquinho mais, né? Porque já teve o ataque. O Zé está aí a coisa de 5, 6 segundos. Então é um gap considerável, mas ainda dá para buscar. Recuperável, né? A prova está em aberto ainda. Vamos ver se esse tempo de descanso fez mais bem do que mal pro Avança, porque se tiver realmente ele com o corpo fresco e ciente do que ele pode fazer, aí eu acredito que ele vai sustentar mesmo. Mas pode ser só um ataque para testar o Zé, dar uma queimada nele também, para dar uma gastada nele. Mais, E aí a hora que ele encostar, dá outro ataque na cabeça, depois encostar, dá outro ataque na cabeça, mas não sei. Vai causando não aquele estresse e cansaço, né? Olha para trás, tirou um pouco o pé, ó. Sim. Entende? Ele tira um pouquinho o pé e o Zé gasta bastante para chegar, tá vendo? E a expressão corporal, o que vocês já começam a visualizar aí do Zé, do Avancini? Pô, difícil, os caras estão meio fechados, viu? Estão meio jogo de pôquer ali. O Zé naturalmente tem uma expressão mais sofrida, né? Eu tendo a olhar para o Zé e achar que ele está sofrendo mais, mas ele aguenta bem. E o Avança, ele tá sempre com aquela cara. O Avança, quando ele começa a morder o dente, que ele dá aquela... e atacou. Não entendi. Atacou. Eu falei que ele não ia contra-atacar, contra-atacou sim, pô. É a maldição da transmissão. Eu acertei. Tudo que a gente fala, eles fazem o contrário. Eles têm um ponto lá. Eles estão ouvindo tudo. Eu fui bem numa previsão ali, mas péssimo na outra. A gente brinca, Nossa, é a maldição. ele fez a curva ali no limite. Jesus. Parece que vai sair pra fora, né? E é impressionante como ele passa rápido, né? Você vê, ele não perde velocidade nos obstáculos. Aproveita o flow máximo que dá. E isso, no final, acaba gerando uma economia de energia muito grande. Sim. Então, vamos ver, ó, a Avança já chegou ali também, gastou um pouco para chegar. E aí vai ficar essa disputa aí de quem tem mais para gastar. E a gente vai ter uma final emocionante, acredito. Vai, com certeza. Agradecer. Aliás, temos muitas surpresas aí preparadas para o final. Agradecer essa turma aí que está me ajudando, muita gente mandando essas informações, Hildon que mandou a informação ali do Malacarne que tinha tomado um tombo, o Camilo que está passando um tanto de informação legal aí do treinamento que eles fazem com o Vitor da Movistar, junto com o Zé, né? Parece que ele está muito bem assessorado aí nesses treinamentos. Então é muito detalhe, Maminha, que acontece numa pista dessa, que cada pessoa consegue observar, né? Às vezes a gente está observando aqui o lance da suspensão, compressão e retorno, e não viu que o joelho do maluco tá todo ralado, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muito. Mountain bike tem coisa demais pra gente discutir. Se a gente for falar de pneu, de tombo, de suspensão, de estratégia, de treinamento, de quem tá com a cara melhor, quem tá com a cara pior, é muita coisa. Olha a cadência do Zé Gabriel, como é que tá mais alta do que a do Avancini. Não, e assim, essa é a beleza do esporte, né? Porque se os números bastassem, você treinava em casa e mandava o fax. Mandava o Falou, esses aqui são meus números. E aí você juntava as folhas e falou, a classificação dessa prova é essa aqui. Então a gente tem vários atletas que têm números muito bons, mas que esses números não se refletem em performance na pista. Maminha, tenho dúvida aqui se esse tipo de jogada, como que funciona? Porque os dois acabaram de dar uma volta em um atleta, não é isso? Acredito que exista uma proibição da UCI do atleta que está ali atrás dar uma certa acompanhada no pelotão que passou ele, né? Isso, ele não pode interferir, né? Não só não pode interferir, como não pode colar na roda dos caras e aproveitar aquele vácuo ali, mesmo que seja por pouco tempo. É porque eu acredito que eles vão entender isso como uma interferência, né? Okay. Se ele entra na roda traseira, ele está interferindo.
E a gente tem a nota de corte também de 80%, né? A nota de corte é justamente para evitar que isso eles aconteça. enfrentem retardatários, né? Para que o líder tenha o caminho livre o tempo todo. Porque, eventualmente, por exemplo, numa pista, principalmente uma pista mais travada, mais estreita, se você entrar, se o retardatário entra numa descida e o líder entra logo em seguida, naturalmente esse cara vai atrapalhar o líder e aí, se o líder está em fuga, o segundo colocado ganha esse tempo porque atrapalhou. Então, assim, são elementos da prova, mas que o esporte é feito para minimizar essas interferências. E esse corte acontece antes da linha de chegada. Ó, a gente vê a perna do Alex ali, ó, pior que ralou bem, caiu para a direita. Mas ó, bateu a perna só aparentemente, né? Porque o braço tá... O Alex tá com canote reto, é isso? Ele não tá com canote retrátil? Foi o que eu reparei ali naquela cena? Não reparei, mas a gente olha. Ó, você vê que a roda descola bastante, ó. Ó, vamos ver. Canote rígido. Canote rígido. Curioso, hein? Ô Maminha, a gente estava falando sobre... Me perdi. Bom, então vou voltar pro Alex. O pessoal que me critica por conta da altura do meu canote, o Alex é que nem eu. Perna de Siriema, né? Ó. É gigante. Então, ele é muito alto, né? Perna muito comprida, 1,90, 1,80, por aí, né? A gente foi lá conversar com eles de manhã, tomar café com eles. E o Alex... Eu brinco, falo que o Alex é meu neto, né? Sim. Então, o Alex, inclusive tem uma cena bacana da chegada dele aqui, muito legal. E aí eu olhei pra ele, o cara tá com barba já, o moleque já me passou. Falei, você para com isso. Ó, o Zé atacou. Deu distância, viu? Deu uma distância. Vamos ver no visual aqui. E assim, pensando nos possíveis cenários... Viu o Avancini passar lá atrás? Sim, sim. Pensando nos possíveis cenários, eu acho uma vitória do Zé também um cenário muito legal. Sim, né? com Porque certeza. Consagra uma vitória, né? Assim, acho que na última ele conseguiu, então acho bacana também. Então, acho que tem vários cenários possíveis aí. Se a gente colocar, por exemplo, o Lan ganhando, seria uma entrega de bastão dentro da equipe. Se o Gustavo Xavier ou o Alex Malacarne ganharem, é a nova geração chegando. Claro. Então, acho que pra gente é legal de qualquer jeito, né? Exato. Qualquer que seja o resultado. E ó, ele vem bem forte, hein? Os atletas estão fazendo reabastecimento a cada volta e lembrando que eles passam pelo ponto de apoio 2 vezes por volta. Então, é um ponto de apoio duplo. Passa de um lado, depois passa do outro. Isso é ótimo para uma corrida que está calor como essa, que você precisa se hidratar tão bem, igual aí. Tem muito público na chegada, tem muito público assistindo a área de apoio ali, porque aquele apoio você consegue ver vários pontos da pista. Vamos tentar ter uma noção de como que está a distância visual entre os dois. Que horas que o Henrique Avancini vai passar aí nesse mergulhão? E olha que o Zé abriu bem, né? A gente está aqui aguardando o Henrique passar. Abriu. Já é um gap de respeito. Henrique vai ter que gastar alguns fósforos aí para conseguir chegar. Vai pra cima! Não esperava isso. Foi um gap assim que eu tinha falado. O Zé Gabriel tem intenção de deixar a disputa para a última hora, né? Ele vai ter mais qualidade de sprint. Bora, monstro! Ó, você vê que a distância se mantém e o Zé tá numa tocada bem agressiva. Você consegue perceber que ele se projeta para frente na bike, baixa bem a bicicleta, aproveita o flow, pedala firme. Então ele tá... Ó, aqui a gente tem perfeitamente a distância entre os dois, ó. Aí já é um gap importante, hein? Vai ser difícil do Avança chegar. Não é impossível, mas vai precisar gastar uma lenha ali. E aquilo que a gente falou, entrou em um ponto de velocidade primeiro, a distância vai aumentar. Isso é matemático, é físico. Então ele entrou nesse asfalto, colocou alta velocidade, o gap entre eles aumenta. Obviamente, na hora que ele pegar a primeira subida, ele vai ter uma redução de velocidade mais cedo e isso significa que aquela mesma distância que aumentou vai acabar diminuindo. Mas esse efeito chiclete sempre acaba tendo um resultado diferente de quando começou. Vamos ver como que permanece a distância entre eles quando o Henrique Avancini também entrar nessa mesma subida que o Zé entrou agora. O ritmo está muito frenético, tanto que eles já estão pegando uma galera pelas costas. A informação que a gente tem aqui é que são 13 segundos a diferença do Zé Gabriel para o Avança. E agora é interessante, como a gente tem ainda 2 voltas e alguma coisa, essa distância ela pode ser dissipada de maneira pouco a pouco. Então, se o Zé conseguir botar um ritmo mais forte do que o do Avança,
essa distância vai tender aumentar. a crescer paulatinamente. Sim. A gente falava E sobre... avança de pneu furado. Ih, maluco. Furou o pneu do Henrique Avancini. Putz, ele tá longe do ponto de apoio. Tá um E pouco. ele vai precisar... Ele já passou pelo ponto de apoio, né? Será que esse gap começou a aumentar quando Cara, o pneu ele- furou? Provavelmente, né? Bom, então a gente tem um problema mecânico aí. Inclusive, a gente teve uma situação muito parecida aqui em Mariporã, onde o Avança furou o pneu, mas ele deu um ataque para Tava do ganhar lado do um ponto. espaço e aí conseguiu abrir uma distância, trocar o pneu e chegou na frente, mas chegou completamente esgotado.